ótima tarde, o Boletim Legislativo está começando. Fique por aqui, o jornal está com muita informação para você. Na edição desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, você confere como foi a quarta reunião extraordinária da Comissão do Meio Ambiente e mais. Programa Saúde das Árvores realiza trabalho preventivo para evitar quedas. Essas e outras notícias a partir de agora. Começamos a edição de hoje com um balanço da 48ª sessão do ano. Vereadores votaram requerimentos e indicações. Vamos conferir. Entre os temas em debate durante a 48ª sessão do ano estavam críticas e apoio ao governo federal, saúde mental e combate à violência doméstica. O primeiro orador, o vereador Tomás Henrique, criticou o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, indiciado por golpe de Estado. Segundo o parlamentar, o ex-presidente seria inocente. Tomás também defendeu o deputado Nicolas Ferreira, que estaria sendo acusado pelo governo federal de ter compactuado com o crime organizado a partir de um vídeo no qual criticou o Pix. Já sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a vereadora Amélia Naomi defendeu o papel do STF na manutenção da democracia e criminalizou os atos do 8 de janeiro de 2023. Segundo Amélia, as investigações da Polícia Militar apontaram diversos indícios, provas e crimes, e a condenação do ex-presidente representa a vitória da justiça e da democracia. Outro parlamentar, o vereador Rogério da Cazem, parabenizou o distrito de Eugênio de Melo pelo aniversário de 148 anos. Um vídeo exibido em plenário pelo parlamentar enalteceu a festa, que contou com o desfile de escolas e autoridades, e valorizou os moradores do distrito. Como um alerta à saúde mental da população, a vereadora Juliana Fraga defendeu a campanha Setembro Amarelo, com foco no combate ao suicídio. Segundo a parlamentar, o poder público precisa acolher quem enfrenta problemas emocionais com serviços efetivos. Sobre o tema, ela citou um projeto da própria autoria que autoriza a contratação de psicólogos nas escolas. Para Juliana, o acesso à saúde mental precisa ser amplo e oferecido a todos na cidade. Já o vereador Fernando Petiti demonstrou apreensão com o aumento do número de estupros no estado de São Paulo. Segundo o parlamentar, em 2025 foi notificado o maior número de casos desde 2001, quando o poder público passou a contabilizar as ocorrências. Petiti cobrou medidas urgentes das autoridades e citou uma lei de sua autoria que instituiu o Programa Municipal Sinal Vermelho, que auxilia as vítimas a pedirem ajuda. Ainda durante a sessão, os vereadores apreciaram indicações, requerimentos, moções e outros documentos. Entre os requerimentos e indicações, a maior parte pedia ações de manutenção pública, como podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Alguns requerimentos também solicitavam informações à Prefeitura sobre serviços de mobilidade, saúde e segurança, além de cobranças por mais agilidade na marcação de consultas médicas. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Ainda no Legislativo, nesta terça-feira, aconteceu a quarta reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, aqui na Câmara Municipal. Questionamentos em aberto. A reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que contou com a presença dos vereadores Tomás Henrique, Carlos Abranches e Amélia Naomi, foi marcada pela ausência do secretário de manutenção da cidade. Ele havia sido convocado para explicar sobre o contrato de concessão do município com a Sabesp e sobre o serviço de tratamento de resíduos, mas optou por responder por ofício. Foi uma reunião bastante importante, analisamos o documento do secretário que não esteve presente, já tomamos uma medida em relação a esse documento que é insuficiente, estamos preparando inclusive já uma ação ao Ministério Público, porque infelizmente o não cumprimento do contrato em relação à Sabesp e uma série de falhas nesse procedimento nos deixou bastante cheio de dúvidas, uma vez que o secretário não esteve.
Outro tema em pauta foi o projeto de urgência proposto pela Prefeitura para conceder o Parque Natural Augusto Rush à iniciativa privada. O contrato de concessão pode durar até 35 anos. Historicamente, o Horto Florestal sempre foi um espaço consagrado de preservação do meio ambiente na cidade. E a gente precisa manter isso daí, porque esse é um recorte da Mata Atlântica que passa pela região. Se não for bem cuidado, em um evento extremo de incêndio, pode destruir essa área que tem a sua fauna, que tem a sua flora, que tem tudo ali ao redor que precisa ser cuidado. E ter um olhar especial para isso é o nosso desejo. Faz parte de uma das bandeiras do nosso mandato particular e também da Comissão do Meio Ambiente. Localizado na Zona Norte, o Horto Florestal é a maior área de preservação da cidade, com 2 milhões de metros quadrados de Mata Atlântica e animais silvestres. Para os vereadores, a concessão precisa ser bem estudada para não impactar o cuidado e a manutenção do espaço. É um local que as matas estão preservadas, nós temos animais silvestres, é uma área enorme, né? São José está pegando uma área muito bem preservada e passando para uma empresa que vai visar lucro, e se vai visar lucro, vai permitir que tenha acessos, e isso vai causar um grande dano ambiental, né? Hoje, o que é preservado, fechado, né, para garantir os animais silvestres e tudo mais, nós corremos muito risco. Para aprofundar o debate, a comissão pretende realizar uma reunião pública. A ideia é ouvir especialistas e entidades antes da votação do projeto em plenário. Primeiro, para que a sociedade civil coloque sua opinião, né, sobre essa questão, é importante ouvir, e nós estamos fazendo isso porque a Prefeitura não escutou ninguém. Nós estamos na COP30, todo mundo falando em preservação, São José está na contramão, infelizmente. A audiência pública é a parte em que a gente escuta as entidades que cuidam do meio ambiente na cidade. Então, se a gente tem essa escuta apurada, e é o nosso desejo ouvir, a gente toma decisões mais pertinentes, mais maduras, mais convictas a respeito do que precisa ser tomado. Por isso que a audiência pública é importante. Ainda no assunto meio ambiente, ter acesso à água potável é um direito de todos, mas essa não é a realidade de boa parte da população. 1 em cada 4 pessoas em todo o mundo ainda não tem acesso à água tratada, segundo a OMS e Unicef. E como a água não é um recurso inesgotável, para garantir o abastecimento à população, é fundamental proteger as nascentes dos rios. No Boletim Entrevista de hoje, o bate-papo trata sobre o acesso à água e a importância de programas de preservação. Vamos ver. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. Mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Os dados são do relatório da OMS e da Unicef. Esses números chamam a atenção para realizações de ações de proteção e cuidado com o abastecimento de água à população. Em São José, por exemplo, desde 2006, a cidade realiza o programa de conservação das nascentes. Para entender melhor sobre esse assunto, vamos conversar com Juarez Vasconcelos, diretor de gestão ambiental do município. Muito obrigado pela sua participação e pela presença. Bom, para entender melhor, né, sobre este assunto e esses dados também do relatório da Unicef e da OMS, se torna cada vez mais necessário pensar ações, né, de preservação desses recursos hídricos? Não tenho dúvida, né? O município de São José dos Campos já tem ações ao longo de vários anos visando preservar as nascentes urbanas. Não é à toa, né, que hoje nós ouvimos falar em hidropirataria, né? Ou seja, vem navios de outros países, né, até roubar as nossas águas aqui por conta dessa dificuldade que outros países têm de acesso à água potável. E esses dados globais, né, 1/4 da população sem acesso à água potável,
se torna cada vez mais necessário ter um olhar atento aqui na cidade também. Isso daí é importantíssimo. Vocês discutem essas estratégias? Sim, em São José dos Campos, nós temos vários trabalhos, e o Nascentes, o programa Nascentes, a revitalização do Nascente é um deles, né? Tem várias ações visando melhorar a qualidade e a quantidade dos nossos recursos hídricos. Nós preservamos aqui algumas nascentes urbanas, um trabalho em parceria com a educação, com a escola, né? E com outras entidades também que são parceiras na preservação desse importante recurso natural, né? Que nós devemos preservar não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações também. Perfeito. E quais são as ações realizadas dentro desse programa, né, das nascentes? Então, do ponto de vista concreto, né, nós já identificamos essas 38 nascentes que são objetos do nosso trabalho. Algumas empresas das cidades adotaram algumas dessas nascentes, fazem trabalho de parceria na preservação, a limpeza qualificada, no replantio de algumas árvores, né, ou seja, tem esse olhar da preservação desse recurso natural aqui na área urbana do município. E quase 20 anos de programa, né? Ele que foi criado em 2006. Quais foram os avanços já observados, né, desde a implantação desse programa? Então, importante, se você tiver um olhar, né, uma imagem aérea dessas nascentes de 20 anos atrás e hoje, você vê uma grande diferença, por exemplo, no aumento da vegetação no entorno dessas nascentes. Importante também a participação dos alunos da rede municipal de ensino, né, que nós temos uma amostra de vídeos produzida por esses alunos que são mostradas para a população, nesse trabalho bacana, essa premiação, que ocorre normalmente no mês de dezembro de cada ano. Esse ano ocorrerá dia 1º de dezembro, com a participação dos professores também. Nós temos 20 professores da rede que participam durante o ano todo, por exemplo, né, com mapas delimitando as bacias hidrográficas aqui do município, para que eles consigam visualizar na prática como é que se dá o curso de água, como que é a formação desses cursos de água, dos rios que vão para o Rio Paraíba do Sul, que ajudam no abastecimento de vários municípios ao longo do Vale do Paraíba. Perfeito. E justamente com esse olhar, né, além do programa de nascentes, quais são as outras ações também que a cidade desenvolve de abastecimento, não somente aqui na cidade, mas também no Vale do Paraíba, com o estado de São Paulo? Veja bem, nós apresentamos 3 projetos para o FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né, que recebe recursos pela cobrança do uso da água. O FEHIDRO aprovou 3 projetos importantes de quase 3 milhões de reais. Nós estamos trabalhando com 20 produtores rurais, 120 hectares de mata de vegetação preservada. Então esse trabalho está em pleno desenvolvimento, que é o enriquecimento dessas áreas com novos plantios, isolamento dessas áreas para evitar a degradação, né, dessas áreas que estão localizadas na porção norte do nosso município, né, na bacia do reservatório do Jaguari, que é abastecido pelo Rio do Peixe, né, para produzir essa água, que também, além do abastecimento, né, da região, vai para a região metropolitana de São Paulo, lá no sistema Cantareira, que é a transposição de águas do Jaguari para São Paulo. Muito obrigado, Juarez, pela sua participação e pela entrevista também. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Hora da previsão do tempo. Veja como ficam as temperaturas nesse meio de semana. A tarde desta quarta-feira se mantém ensolarada com chances de névoa fraca pela noite. Não há chances de chuva. A máxima é de 27 e a mínima de 14 graus. Na quinta-feira, o dia será ensolarado e não há previsão de chuva. A máxima será de 31 com mínima de 12 graus. São José dos Campos é uma cidade arborizada. São mais de 75 mil árvores existentes em calçadas, canteiros, praças e áreas verdes do município. É ótimo viver em uma cidade assim, né? Respiramos melhor e temos belas paisagens, como as dos ipês amarelos que estão florindo e colorindo as ruas de São José. Mas com a proximidade do período chuvoso, uma preocupação começa a surgir: a queda das árvores.
Pensando nisso, o programa Saúde das Árvores da Prefeitura realiza trabalho de prevenção para evitar acidentes com a ajuda da tecnologia. Árvores com mais de 60 anos, como estas da Praça Doutor Maurício Cury, trazem sombra e bem-estar. Mas no período de chuvas, aumenta a preocupação com quedas. Para evitar acidentes, a Prefeitura age preventivamente com o programa Saúde das Árvores. Você tem basicamente 3 exames, vamos chamar assim. A ultrassonografia, a penetrografia, para ver o interior das árvores, se está comprometido ou não, né, até para determinar uma provável supressão ou não de vegetação. E a análise visual externa da árvore, né, que ela também dá indícios, né, na parte externa se está comprometido ou não, se está secando algum ramo, né, se ela está desfolhando fora de época. Para este ano, foram contratados 1.600 exames de penetrografia e 100 de tomografia. As tecnologias funcionam como um check-up, revelando o estado interno da árvore sem danificá-la. A gente normalmente pega para análise árvores de grande porte que estão próximo de avenidas, talvez em algumas em logradouro público, né? Então a gente procura priorizar as árvores de grande porte, né? E aquelas que apresentam alguns sinais, né, de possíveis comprometimentos do estado fitossanitário. A tomografia usa sensores ao redor do tronco que emitem ondas sonoras. Um software cria uma imagem colorida do interior, mostrando partes ocas ou podres. Já a penetrografia usa uma agulha fina para medir a resistência da madeira e confirmar o resultado. Esses exames são importantes porque eu consigo evitar cortes desnecessários. Se eu tomo uma decisão de que aquela árvore precisa ser cortada por algum motivo, algumas vezes, depois que a gente corta a árvore, nós vemos que o lenho dela está íntegro e que ela era uma árvore saudável. Quando eu suprimo uma árvore e eu vou replantar outra, uma muda não traz os mesmos benefícios ecológicos de uma árvore adulta. Então, por isso que é tão importante assim eu saber o momento certo de remover uma árvore e evitar que a árvore seja retirada antes do tempo. No município, com mais árvores cortadas, eu acabo tendo uma piora na qualidade do ar, uma piora no clima, né? Vai ficar mais quente. E também na qualidade da água, porque as árvores são extremamente importantes para a limpeza, infiltração de água da chuva no solo e reabastecimento dos lençóis freáticos, e é essa água que chega na nossa torneira. E os exames eles contam com uma margem de erro de somente 3%. A precisão é necessária para garantir a manutenção das árvores e evitar os riscos de quedas. Monitorando as árvores, eu consigo saber o grau de degradabilidade do interior dessa árvore e me antecipar. Antes que essa árvore venha a tombar e causar algum problema no município, eu estou me precavendo e cortando ela no momento certo. A previsão é realizar cerca de 70 exames por mês. Uma equipe técnica analisa os laudos e nenhuma árvore é cortada sem essa comprovação científica. Para referendar, né, validar o laudo mesmo, né? A equipe técnica, e só após esse período é que a prefeitura, os técnicos da prefeitura vão finalmente decidir se essa árvore poderá ser suprimida ou não. Em tempos de mudanças climáticas, o monitoramento é essencial. Um trabalho que alia tecnologia e cuidado para proteger a população e o patrimônio verde da cidade. Eu não tenho dúvida, você tendo um exame desse mais qualificado, dá mais segurança para o técnico também, porque visualmente você não consegue ver o interior da árvore. Então essa penetrografia é um princípio parecido com é um programa de geofísica, né? Onde emite um som, né? Ele, se encontrar uma barreira, ele volta e aí faz o gráfico, né? da dificuldade ou não desse som atravessar a parede interna da árvore. Então, com isso, você consegue ter uma visão mais clara de como está o interior da árvore, até para ajudar o técnico a decidir sobre o laudo final que vai ser feito. E mesmo com esse trabalho de fiscalização e prevenção, acidentes com árvores acontecem, principalmente na época de chuva.
Mas de quem é a responsabilidade quando uma árvore atinge um imóvel ou um carro, por exemplo? Saber como agir nesses casos é importante para evitar prejuízos materiais e financeiros. E quem traz mais informação sobre os direitos de quem passa por essa situação é o repórter Marvin Pim. Você já se imaginou passando por uma situação como essa? Uma árvore cair em cima de um telhado da sua casa ou do carro que está na rua, enfim, difícil de imaginar, né? Mas pode acontecer e por isso é importante a gente saber de quem é a responsabilidade, o que fazer num momento como esse, e é por isso que eu converso agora com o Rodrigo Martins, porque ele é advogado e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São José dos Campos. Rodrigo, primeiro de tudo, né? Numa situação como essa, seja uma casa ou um carro, primeiro, tem diferença e como que funciona aí a divisão de responsabilidades? Boa tarde para você. Boa tarde, Marvin, tudo bem? Boa tarde a todos. Qual que é a ideia? Se a pessoa sofrer algum prejuízo de alguma árvore cair, seja no imóvel, seja num veículo, a gente precisa verificar primeiro aonde essa árvore está localizada. Se for em via pública, em tese, é a responsabilidade da prefeitura. Mas a prefeitura só vai ser responsável por ressarcir esse dano se faltou uma manutenção na árvore periódica. Às vezes é uma árvore que está doente, uma árvore que precisa de uma poda e a prefeitura negligenciou isso. Então, a gente aconselha a pessoa a tirar foto, gravar, fazer um vídeo, se for o caso, tiver testemunha também para acompanhar, registrar um boletim de ocorrência e depois encaminhar tudo, a documentação, para a prefeitura para que possa ser ressarcida do dano. Documentar tudo ali na hora, né? Mas se a árvore estiver, por exemplo, dentro da propriedade, num espaço como um quintal, por exemplo, ou na área de um supermercado, por exemplo, faz diferença? Faz diferença. Se for dentro de uma propriedade privada, seja um mercado, uma loja ou mesmo um imóvel, a responsabilidade é do dono do imóvel em manter a manutenção da árvore, verificar se está doente, se está podre, se tem alguma questão nesse sentido. Então, daí, no caso, se fosse uma propriedade privada, a pessoa teria que recorrer direto ao dono do imóvel. Então, não são casos de resolução imediata, né? Aconteceu e a situação vai se resolver no dia seguinte. Tem um processo a ser seguido. Sim, exatamente. Até a gente pede para fazer o boletim de ocorrência, porque a polícia pode ir lá fazer uma perícia, verificar se realmente essa árvore estava condenada, vamos dizer assim, e depois a pessoa abrir um procedimento junto à prefeitura. Perfeito. E existe uma previsão de prazo para uma situação? A pessoa tem que estar preparada para que tipo de situação, né? Aconteceu uma situação como essa. O que a pessoa tem que esperar a partir dali? O ideal é já imediatamente já fazer os registros que a gente orientou, questão de boletim, questão de foto, testemunha, e já abrir um processo administrativo na prefeitura. O processo varia muito de caso a caso. Pode ser que chegue lá, o técnico responsável por avaliar já entenda que realmente houve uma falha ali na manutenção da prefeitura, então acaba já fazendo o pagamento do prejuízo. Importante também, dependendo do carro ou se for um imóvel, fazer 3 orçamentos, proceder a 3 orçamentos de quanto vai ficar mais ou menos para arrumar o bem, para que possa também fazer a solicitação na prefeitura. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações, pelo seu esclarecimento. Interessante como os casos são casos diferentes, né? A gente precisa estar atento aí aos detalhes e, como o Rodrigo disse, documentar tudo para que tudo seja resolvido da melhor forma possível. Volto com você. Vamos mudar de assunto e falar sobre mercado de trabalho? Se você está procurando emprego, o PAT de São José dos Campos está com diversas vagas abertas em várias áreas. Confira na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente do setor de hortifruti e granjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, azulejista, balconista de açougue, biomédico, camareira de hotel, confeiteiro, consultor de vendas, controlador de acesso, coordenador pedagógico, copeiro, corretor de imóveis, cortador de vidro,
costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de supermercado, esteticista, fiscal de caixa, garçom, gerente comercial, instalador de painéis, lactarista hospitalar, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares, mestre de obras, mestre de usinagem, montador de veículos, reparação, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, telemarketing, operador de telemarketing ativo, padeiro, pintor de obras, pintor de veículos, fabricação, promotor de vendas, repositor em supermercados, servente de obras, soldador, técnico eletrônico e zelador. E ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de auxiliar administrativo e operador de telemarketing ativo. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade. Quem resolve ir para outro caminho no mercado de trabalho e prefere empreender pode enfrentar alguns desafios no processo, como o endividamento. Mas calma, que no quadro Empreende Sebrae, a dica de hoje pode te ajudar. Especialista traz informações úteis de como renegociar dívidas para aliviar a pressão financeira sem comprometer a operação do seu negócio. Olá, meu nome é Paulo Sereda, eu sou gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Como renegociar dívidas? Primeiro passo, entender por que você chegou aí. Se eu não sei por que eu estou devendo, o que me levou a ter esse buraco no caixa, a falta de capital de giro, ou a necessidade de um investimento e eu não consigo pagar, eu não posso de maneira nenhuma partir para uma renegociação. Preciso entender como anda meu capital de giro, como anda meu ciclo financeiro, como anda meu ciclo operacional, minhas margens que eu estou praticando, se as minhas vendas são suficientes. E se para essas perguntas que eu te falei, você não entendeu ou tem dificuldade de responder, você precisa de ajuda. Antes de procurar o banco, o credor, o fornecedor, Receita Federal, seja lá o órgão ou o tipo de dívida que você tem, você primeiro precisa tomar pé da situação. O que aconteceu? Como eu corrijo? Como eu faço caixa para poder honrar depois com os valores da renegociação que eu fiz. Se eu não fizer essa lição de casa, eu posso até ter sucesso na renegociação, porém, quase certeza que você vai ter dificuldade para honrar o compromisso que você assumiu. Chegamos ao fim do Boletim Legislativo, muito bom ter sua companhia por aqui. E amanhã eu te espero de novo, viu? A partir das 2h da tarde. Lembrando que nosso conteúdo fica todo disponível no canal do YouTube da TV Câmara SJC. Até amanhã, tchau, tchau!